Bom dia. Agora sim. Eu agradeço aos organizadores desse evento a oportunidade de vir aqui dizer a vocês que um dos maiores desafios da multipolaridade hoje é a mobilidade humana, que nós vivemos um paradoxo, o fato de que se estrutura o nosso mundo hoje a partir de fluxos. Há uma enorme, vertiginosa circulação de bens, de mercadorias e de pessoas. E, no entanto, nunca houve no mundo tantas restrições, particularmente no plano do direito, à circulação dessas pessoas. Queria também dizer a vocês que as ações e as omissões dos Estados no plano multilateral têm causado gravíssimas violações de direitos humanos no mundo inteiro. E nós podemos começar com esta imagem de um cartunista genebrino, Chapat, que projeta o símbolo da União Europeia, que é essa bandeira cujas estrelas representam os Estados, na catástrofe que aconteceu em Lampedusa, há 2 semanas atrás, nas quais todos vocês devem saber. Eu digo nas quais porque ocorreram diversos naufrágios, um deles matou 359 pessoas, outro há poucos dias matou mais dezenas de pessoas. São justamente fluxos humanos, pessoas que partem em busca de uma vida melhor. Nessa dimensão multilateral, os Estados têm, portanto, falhado. Mas eu também quero transmitir para vocês a ideia de que essa dimensão da multilateralidade ou da multipolaridade é também uma dimensão para corrigir esse grande erro ou para reparar as omissões dos Estados. Uma baliza histórica, se nós pensarmos no século XIX, em função do tempo é preciso escolher uma apenas das balizas históricas, eu escolho esta, que é a imagem de 50 milhões de europeus que vieram para as Américas no século passado. No final do século XIX, 7% da população do Brasil, por exemplo, era de migrantes. Ou seja, não há nenhuma novidade na mobilidade humana. As novidades são outras, não no mover-se, mas no volume desse mover-se, que faz com que hoje, segundo a Organização Internacional das Migrações, nós tenhamos 200 milhões de imigrantes internacionais no mundo. Essa cifra fica mais tangível quando a gente pensa que 1 em cada 33 de nós vive num país diferente daquele em que nasceu. Isso representa cerca de 3% da população mundial. E aí nós temos, então, uma ideia de todas as novidades que advêm dessa cifra, desse volume tão importante de migrações que nós temos. Há também um processo simultâneo, 45,2 milhões de pessoas são, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, aqueles que se deslocam forçadamente, ou seja, aqueles que não têm vontade de sair do seu país de origem, mas são obrigados a sair por diversas razões. À frente delas, obviamente, os conflitos armados, mas também muitas outras, a fome, a seca, diversos fenômenos que tornam inviável a vida de um indivíduo no local em que ele nasceu. 46% desses 45,2 milhões de pessoas são crianças, o que deve chamar particularmente a nossa atenção. O que ocorre com esses milhões de pessoas que se movem? Esses milhões de pessoas que se movem são vítimas de uma característica do Estado moderno, dessa forma de organização política que é dominante, especialmente no Ocidente. Há uma associação no mundo em que nós vivemos entre a nacionalidade e um conjunto importante de direitos. Nós conhecemos de muitos textos, de filmes, de livros, as situações dos apátridas. Nós pensamos que a apatridia, que é a situação de não ter nenhuma nacionalidade, por alguma razão, o sujeito que se desloca de um país a outro,
perde a nacionalidade no seu país de origem e não tem condições de adquiri-la no território em que chegou. Nós pensamos que essa situação é rara, infelizmente ela não é. Apesar de todo o esforço que existe para evitá-la, nós temos ainda milhares de pessoas em situação de apatridia. Mas há também pessoas que têm uma nacionalidade, mas não conseguem, no local onde chegam, exercer direitos, justamente porque não têm a nacionalidade daquele território na qual se encontram. E essa associação entre nacionalidade e direitos tem sido perversa e é o grande problema desse tema da mobilidade humana. Existem diferenças importantes entre esses processos que eu acabo de descrever. Há a situação das migrações, que é simplesmente o nosso desejo de buscar uma vida melhor. Se eu perguntar a vocês, vocês têm chance de ser mais felizes em outro país, vocês vão ou não vão? E esse critério de felicidade só cabe a vocês, não cabe a ninguém mais. Isso pode ser um trabalho, isso pode ser um amor, isso pode ser alguma atividade de formação, algo pode levar vocês a outro país. Isto é migrar, mover-se. Mas o refúgio é algo diferente. O refúgio é o temor à perseguição no seu local de origem, ou é uma insuportabilidade da vida. Eu não suporto, eu não tenho condições de viver no local em que eu me encontro. Há uma diferença importante também em relação ao asilo, em alguns países, que é, como no caso do Brasil, mais vinculado à liberalidade do Estado em acolher determinados personagens políticos que correriam risco de vida no seu país de origem. Isso tudo, as regras que nós criamos sobre as pessoas que se movem de todas as formas, nós chamamos de política migratória, ou seja, cada Estado tem ou deveria ter um conjunto de regras e de políticas públicas para tratar das pessoas que chegam e para tratar também dos seus nacionais que saem. Nós chamamos de imigrantes aqueles que entram no país e chamamos de emigrantes aqueles que saem do nosso país. E uma política migratória deveria cuidar dessas duas situações. Do ponto de vista do refúgio, dessas pessoas que temem a perseguição ou que realmente não têm condições de ficar onde estão, nós temos um enorme avanço do direito internacional dos direitos humanos. Nós temos uma convenção da ONU de 1951 e diversos outros instrumentos jurídicos que nos permitem afirmar que existe hoje um claro direito ao refúgio, um direito subjetivo de permanecer no território ao qual eu consegui chegar, se eu sou vítima de perseguição no país do qual eu me retirei, do qual eu fugi, na verdade. No Brasil, uma lei, que é a 9474, em 1997, internalizou, trouxe para dentro do seu direito essas normas internacionais. Isso aconteceu em muitos países do mundo, de modo que nós podemos dizer que há um claro reconhecimento pelos Estados do direito ao refúgio, mas existem muitos problemas de operacionalização desse direito. E agora, com novos conflitos, por exemplo, da Síria, há pouco tempo o da Líbia, nós tivemos um fluxo significativo de refugiados que continuam mal atendidos pelo sistema, pela ordem internacional. No Brasil, já são 4.500 refugiados, segundo os dados do Ministério da Justiça. Esse é um processo. Há um outro processo, muito menos claro do ponto de vista do direito, e essa é uma das ideias centrais que eu quero transmitir para vocês hoje. Pouca gente se refere a essa mobilidade humana vinculada, sobretudo, ao trabalho. Eu vou para outro país para buscar um trabalho melhor ou uma vida melhor. Poucos percebem como um direito. E a migração é um direito tanto quanto o refúgio o é. A começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 13.2, que diz que nós temos o direito de sair do país no qual nós nos encontramos e nos dirigir a outro país. Há uma convenção importante, vejam que ela vem bem mais tarde do que a do refúgio, em 1990, das Nações Unidas, sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e das suas famílias. Vejam que tantas convenções internacionais, de direitos humanos ou não, tiveram adesão de 180, 190 estados. Essa, infelizmente, tem a adesão apenas de cerca de 40 estados, e neles não se encontram os países desenvolvidos, aqueles países mais ricos que têm políticas migratórias restritivas, e não assinaram essa convenção
cujo aspecto mais importante é reconhecer direitos, inclusive para aquelas pessoas que são vulgarmente chamadas de clandestinas, aquelas pessoas sem documentos no país em que chegaram, aquelas que não conseguiram a regularização migratória. Isso, parem para pensar, pode acontecer com qualquer um de nós, de chegar a um país e não obter nele uma autorização para permanência. Essa convenção dá o direito, inclusive, para essas pessoas. O tornar-se uma dessas pessoas que não tem regularização migratória é algo que, acabo de dizer, pode acontecer para qualquer um de nós, mas que tem alguns exemplos que nos permitem refletir a profundidade do que isso significa. Essa outra charge do Chapati, o cartunista genebrino que eu já citei, mostra a chegada de migrantes que durante a Primavera Árabe na Tunísia eram considerados heróis. Quando eles chegam a um porto europeu, a autoridade pergunta: vocês querem passar de heróis a migrantes sujos? Quer dizer, é muito essa nossa condição. Quem nós somos muda radicalmente quando a gente chega a outro país. Eu lembro de um texto do antropólogo Viveiros de Castro sobre os índios, e ele faz uma comparação. Quando a gente encontra a polícia na rua, quando a gente é migrante, isso é muito parecido com o que significa encontrar a onça no mato para os indígenas, né? Porque o código da onça é outro. Né? Eu me sinto num mundo diferente e em condições diferentes de estabelecer essa relação. Isto ocorre no Brasil. O Brasil não ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes, ela continua há anos tramitando no Congresso Nacional. O Brasil ainda tem uma lei do estrangeiro que é da ditadura militar, é uma lei que restringe os direitos políticos dos migrantes, é uma lei que cria um sistema de regularização migratória extremamente burocrático. Hoje, o censo estima que no Brasil nós tenhamos cerca de 270 mil migrantes. Isso não é verdade, os dados do censo não são confiáveis. Nós estimamos que apenas, por exemplo, aqui em São Paulo, a comunidade boliviana tem 200 mil pessoas. Isso é um problema do modo de aferição de dados do censo. Ou seja, no Brasil nós temos uma lei da ditadura, nós temos dados inconfiáveis, e por isso nós não podemos pensar que o problema da mobilidade humana é um problema de Lampedusa ou da política europeia. Ele é um problema que começa na esquina da nossa casa e que pode atingir a qualquer um de nós. Quem aplica a política migratória? Esse é um outro problema. Aqui eu trago uma charge do El Roto, que é um cartunista do El País de Madrid, em que ele chama a migração de área de humilhações. Esse momento em que nós passamos por esse controle migratório, em que muitos países é feito pela polícia. É o caso do Brasil, é a Polícia Federal que faz o controle de migrações. O que significa que as polícias se envolvam nesse controle de migrações? Significa o confronto entre três paradigmas, que são os que dominam a visão sobre a mobilidade humana no mundo de hoje. Alguns veem a mobilidade humana como um problema de direitos. Eu imagino que isso nós temos em comum, nós que estamos aqui hoje, ou aqueles que nos assistem de longe. Temos aqueles que pensam que o problema da mobilidade humana é um problema de segurança. É impressionante ver o modo como a imprensa se refere às pessoas que migram. Por exemplo, no Brasil, quando houve a chegada dos haitianos, há pouco tempo atrás, cerca de 2 anos atrás, começaram a chegar haitianos ao território brasileiro em busca de trabalho. Alguns jornalistas faziam referência: mas há também pessoas do Afeganistão, ou há também pessoas do Irã, ou há pessoas do Senegal, e tudo isso era apresentado como uma ameaça, porque muitas vezes a circulação é percebida como uma característica da criminalidade internacional, e não é nem de longe o caso. Existem criminosos em todos os lugares. Existem criminosos nos municípios, nos estados, nos países, no mundo inteiro existem criminosos. Mas o migrante não é um criminoso, o migrante é um migrante. Alguns veem nessa mobilidade humana um risco para a segurança das pessoas e atribuem, inclusive, aos migrantes o aumento da criminalidade em alguns lugares, o que é sempre, invariavelmente, os estudos assim o demonstram, uma grande injustiça.
é fácil responsabilizar aquele que chega de fora pelas mazelas que nós já temos e não somos capazes de resolver. Um terceiro paradigma importante na mobilidade humana é o do mercado. Algumas pessoas veem a mobilidade humana apenas como uma forma de obter mão de obra nos momentos em que essa mão de obra é necessária para a economia de algum país. Então, quando um país precisa de mão de obra, ele abre os braços para os migrantes. Quando não precisa mais, ele fecha as fronteiras. E as pessoas ficam, então, à mercê desses movimentos do mercado. Também é a visão de mercado que faz aparecer, inclusive no Brasil, essa ideia de que nós precisamos atrair migrantes qualificados. Porque, para essas pessoas, os seres humanos se dividem entre os que são qualificados e os que não são qualificados. Então, há uma preocupação em atrair uma mão de obra especializada e repelir a outra. Uma jornalista espanhola, Olga Rodrigues, escreveu há poucos dias que nós vemos no plano da mobilidade humana uma espécie de globalização da luta de classes. E é, de fato, esse tipo de posição que vê a mobilidade humana com o mercado que nos mostra que ela tem razão. Nada para os pobres, tudo para aqueles que têm formação, os chamados qualificados, e que contribuiriam, então, para alguns setores da economia que têm peso interno e que gostariam de atrair determinadas figuras. Não temos tempo para explicar por que ocorre com tanta intensidade a circulação migratória, a crescente urbanização, a globalização econômica, a mudança das formas de produção, que fazem com que grande parte dos trabalhadores, e agora me refiro especificamente à América do Sul, grande parte dos trabalhadores que migram por emprego se veem no trabalho informal dos países em que chegam. É o caso, por exemplo, dos migrantes latino-americanos aqui no Brasil. Vocês vão encontrá-los em algumas épocas aqui em São Paulo, em outras épocas em Buenos Aires, em outras épocas em Lima. Eles irão onde há trabalho em função da descentralização da produção. Isso faz com que eles sejam particularmente vulneráveis. Eu vou concluir sobre a ideia da vulnerabilidade dentro de alguns segundos. Mitos que a gente precisa desfazer em relação à mobilidade humana. A migração ameaça a segurança, isso não é verdade. A segurança é um problema, existe criminalidade internacional, ela não está ligada a esses milhões de pessoas que migram por uma vida melhor, ao contrário. Segundo, a migração vai para o norte, não mais. O Sul é grande receptor de imigrantes, por isso nós precisamos nos preparar para isso. Também somos emissores, muitos dos nossos saem do nosso país, por isso precisamos exigir um tratamento adequado nos países para os quais os nossos compatriotas se dirigem. Terceiro, o Sul seria o Eldorado dos países emergentes, não é? Então, nós teríamos aqui no Brasil e em outros países que se diz de grande desenvolvimento econômico, que nos preparar para essa espécie de invasão de estrangeiros que viriam para cá retirar as nossas benesses e compartilhar os nossos bens. O Brasil e outros países da América do Sul são países em que se discrimina pobres, países machistas, racistas, onde há grandes desigualdades sociais. Nós não somos um Eldorado e precisamos cuidar para que, quando os migrantes aqui chegam, não se constitua para eles uma outra dimensão de vulnerabilidade, para que eles não sejam, além de ser discriminados por diversas razões, ser discriminados por serem também estrangeiros. Por isso nós temos que evitar a xenofobia e todo o horror ao estrangeiro e percebê-lo como, nesse nosso encontro, nesse colóquio, o diferente como uma oportunidade de enriquecimento. Obrigada.